Paz e graça, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais um devocional. A nossa expectativa é que Deus possa falar aos nossos corações, é que Deus possa, de uma forma maravilhosa, ajudar-nos, encorajar-nos nos momentos difíceis que muitos estão atravessando. Vamos neste momento orar a Deus de modo que o Senhor possa ajudar-nos antes mesmo de meditarmos na sua palavra. Oremos. Pai, muito obrigado pela sua bondade e pela sua misericórdia. Quero, Senhor, entregar-te nesta hora, meu Deus, a sua palavra. Quero entregar este devocional nas suas mãos, pedindo que o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome do teu Filho Jesus, eu oro por todos que estão acompanhando este culto nas tuas mãos. Amém. Vamos, neste momento, abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, diz assim. Eu vou ler somente a partir do versículo 11. Diz assim: O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 14 diz assim: O Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Amém. Queridos irmãos, esta palavra que nós acabamos de ler foi um momento muito difícil para o povo de Israel. Israel tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. É o que diz o versículo 1 do capítulo 6 de Juízes. E a Bíblia nos diz que, como consequência destas obras más dos israelitas, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. E isso deve trazer-nos a reflexão, porque existem pessoas que elas gostam de fazer maldade para as outras. Existem pessoas que maquinam nos seus corações a maldade. Elas não ficam satisfeitas sem que façam mal para outra pessoa. E eu quero, neste momento, refletir consigo. Quando nós temos este tipo de atitude, quando nós temos estas sementes mais que vamos espalhando no terreno da vida, é lógico que um dia nós também iremos colher o mal. Não tem como nós semearmos o mal e colhermos o bem. Mas quando o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, eles tinham abandonado a Deus. Eles estavam num momento de prosperidade, um momento de bênção, e por causa disso, eles decidiram adorar outros deuses. Eles decidiram deixar ao Senhor e começar a servir a deuses que eles não conheciam. E isto provocou a ira do Senhor. Tanto é que Deus agora entregou Israel nas mãos do povo inimigo.
E isto deve nos trazer a reflexão também, porque às vezes nós também nos portamos assim como os filhos de Israel. Quando estamos mal, nós vamos diante de Deus, nós choramos a Deus, nós clamamos a Deus, nós pedimos que Deus nos ajude, que Deus esteja conosco, que Deus nos abençoe, que Deus esteja presente em nossas vidas. E Deus faz assim. Deus estende a sua mão graciosa sobre nós, Deus nos abençoa, Deus é conosco, e nós pura e simplesmente esquecemos, pura e simplesmente começamos a desfrutar das bênçãos e amar as bênçãos mais do que o Deus que abençoa. E muitas das vezes abandonamos ao Senhor. E toda vez que nós abandonamos ao Senhor, toda vez que nós desamparamos a Deus, toda vez que nós vamos nos nossos próprios caminhos, é lógico que a nossa vida será uma vida de tristeza, uma vida de derrota, uma vida de escassez da alegria da presença de Deus. E foi isso que aconteceu com os israelitas. Deus entregou eles nas mãos dos seus inimigos. E os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente começaram a oprimir a Israel. Começaram a saquear. O povo de Israel plantava. O povo de Israel praticava agricultura. Eles trabalhavam no campo, eles tinham animais, eles plantavam nas suas machambas. E aí vinha o povo inimigo, saqueava tudo, destruía tudo. E por consequência disso, os filhos de Israel começaram a fugir, a fazer covas e cavernas e fortalezas para se esconder dos midianitas. Eu quero chamar a sua atenção porque, se você for a reparar, os filhos de Israel, o povo de Deus, eles sempre venciam as batalhas. Eles, no tempo de Josué, todos os povos ao redor temiam a Israel por causa do Deus que eles serviam. Mas a foto que nós estamos a ver agora, o cenário que nós estamos a ver agora, é de um povo medroso, é de um povo covarde, é de um povo que está se escondendo em cavernas, em covas, nas fortalezas. Agora, você pode imaginar o que é isso? Aquele povo que era temido agora está nas covas, está nas cavernas. Assim tem sido a vida de muitos. Por causa de abandonarem a Deus, por causa de não conhecerem a Deus, elas estão vivendo em covas, em cavernas. O que significa as covas e cavernas em nossas vidas? Está a falar-nos de uma vida de derrota. Está a falar-nos de uma vida miserável, uma vida de desgraça, uma vida de escassez da presença de Deus. Não está a falar somente de questões materiais. As questões materiais, elas acabam sendo como consequência também de uma vida longe de Deus. O Senhor Jesus, ele chegou a dizer para os discípulos que o inimigo vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O povo de Israel abandonou a Deus. Deus permitiu que os inimigos viessem e destruíssem a terra. Deus permitiu que o inimigo viesse e oprimisse aquele povo. Até que eles foram parar na cova, até que eles foram parar nas cavernas. Tudo isto por causa do medo. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que estão vivendo em covas.
Talvez eu estou falando com pessoas que estão vivendo nas cavernas, que estão a ter uma vida de medo, uma vida covarde, uma vida de opressão, uma vida de destruição. E isto, meu querido irmão, minha querida irmã, é simplesmente consequência de nós abandonarmos a Deus. Os filhos de Israel começaram a enfraquecer-se. A Bíblia nos diz que o inimigo destruía tanto a terra que eles começaram a enfraquecer. Eles começaram a não ter nada para comer. Vida de opressão, vida de derrota. Eles não estavam desfrutando daquilo que o Senhor Jesus disse, eles não estavam desfrutando daquilo que Deus tinha prometido para eles. Vida com abundância, vida com Deus, desfrutando de paz, desfrutando da graça de Deus. Não, eles estavam sendo oprimidos. Talvez é isso que você esteja vivendo, e se é isso que você esteja vivendo, eu quero lhe dizer neste momento, pare e reflita. Porque nós estamos em tempos, queridos irmãos, tempos de muita correria. Nós estamos em tempos onde acordamos e já estamos correndo para o serviço, acordamos, já estamos pensando como vamos ganhar o pão, como vamos fazer o extra, já estamos fazendo muitas coisas. E nós não temos tempo para refletir, nós não temos tempo para estar com Deus, nós não temos tempo para desfrutar da presença de Deus, de fazermos os nossos devocionais. Não, acordamos, já fomos. E às vezes Deus permite que venham os midianitas, os amalequitas, os inimigos da nossa vida, para nos oprimir, para nos destruir, e nós ainda assim não paramos para refletir o porquê que essas coisas estão acontecendo em nossas vidas. E continuamos na nossa correria, e Deus permite que a opressão aumente ao ponto de pararmos nas cavernas e nas covas. E nas cavernas e nas covas nós começamos a refletir. Foi isso que o povo de Israel fez. Eles sentiram tanta opressão, eles sentiram tanto sofrimento, que eles começaram a clamar a Deus. Como diz o meu pastor, às vezes é muito bom quando nós chegamos no fundo do poço, porque quando já estamos no fundo do poço, podemos nos alegrar porque já sabemos que não vamos descer mais. já não há mais cova para ir. Talvez esta é a sua situação. Você está no fundo do poço e agora você deve olhar para Deus. O povo de Israel olhou para Deus e clamou a Deus para que Deus tivesse misericórdia deles. E Deus, como Ele é bom, Deus respondeu àquele povo. E a passagem que nós acabamos de ler foi através de um homem chamado Gideão. A Bíblia nos diz que Gideão estava malhando trigo. Versículo 11. Gideão estava malhando trigo no tanque de prensar uvas. Você está percebendo o que é isto? Aquele homem, ele vendo a opressão que o seu povo estava passando, o que ele fez? Ele não quis sair, querer fazer grandes coisas, não. Ele pegou o trigo que aquele povo inimigo roubava e ele foi no lugar onde é para esmagar, para prensar uvas, ele foi malhar o trigo. E aqui está uma chamada de atenção e uma lição de vida que nós também podemos aprender com Gideão. Gideão, ele fez aquilo que estava ao seu alcance, não aquilo que não estava ao seu alcance.
E há pessoas que têm muita coisa a fazer, mas não fazem. Tem pessoas que o Senhor está lhe mostrando o que Ele pode fazer para mudar a sua vida, para mudar a história da sua sociedade, para mudar a história da sua família, mas eles simplesmente não fazem nada. Gideão, ele, conforme as condições que ele tinha, ele fez aquilo que ele podia. A nação de Israel estava passando fome. A nação de Israel estava sendo oprimida. E Gideão estava malhando trigo, tentando guardar algum trigo para a sua família. Enquanto os outros se escondiam em covas, enquanto outros se escondiam em cavernas, Gideão saiu da cova, Gideão saiu da caverna, Gideão arriscou a sua vida para poder malhar trigo. Quem não arrisca não petisca, assim diz o ditado popular. E quem sabe é momento este de nós sairmos das nossas covas. Quem sabe é momento este de nós sairmos das cavernas. É momento este de nós enfrentarmos o inimigo, porque tem pessoas, queridos irmãos, que elas gostam de fugir dos problemas. Fugir do problema não é resolver o problema. Fugir do problema é criar outro problema. Fugir do problema é simplesmente adiar o problema. Porque lá à frente você vai se encontrar de novo com esse problema. Gideão, ele estava malhando aquele trigo no lugar de prensar uvas. Talvez você não tenha muitas condições, talvez você não tenha muita força, mas Deus está contemplando. E as palavras que Deus disse para Gideão foram: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valoroso. O que será que o Senhor está dizendo de nós? O que será que o Senhor diz quando olha para nós? O que será que o Senhor, quando lá de cima olha para o estilo de vida que nós estamos tendo agora, o que será que o Senhor diz? O Senhor é contigo, homem valente. E me fascina a resposta de Gideão. Gideão disse assim: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Eu achei isto muito fascinante. Porque Deus aparece para Gideão e lhe diz: o Senhor é contigo. E Gideão pergunta: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Espírito de líder, espírito de liderança. Gideão não estava somente olhando para si. Gideão não se agradou com aquele elogio que o Senhor estava dando a ele. Mas ele estava olhando para a situação do povo de Israel. Por isso ele pergunta. Ele não perguntou: se o Senhor é comigo, por que isso tudo está acontecendo? Não. Gideão perguntou: mas Senhor, se o Senhor é conosco, por que isso está nos acontecer? Ele era uma pessoa que se preocupava com os outros. E o que nós temos visto nos dias de hoje é egoísmo. As pessoas são muito egoístas, estamos nos tornando muito egoístas. E o mais assustador é que até no seio cristão existem pessoas egoístas. Pessoas que só pensam nelas. Pessoas que só pensam no seu umbigo. Pessoas que só pensam em si. Tudo é somente acerca delas. Não querem saber dos outros. Se o Senhor é conosco, por que isto nos sobreveio? Gideão tinha trigo para si e para sua família, mas ele estava preocupado também com os outros filhos de Israel que
que estavam nas covas, que estavam nas cavernas. Quantos de nós, porque temos o pão na nossa mesa, nem queremos saber como os outros estão a viver? Quantos de nós, porque estamos bem, fechamos os olhos para aqueles que estão padecendo fome, que estão sofrendo, simplesmente ignoramos porque nós estamos bem? Gideão disse: se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu isto? Aonde é que estão aquelas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Gideão conhecia Deus. Gideão tinha ouvido de Deus. Os seus pais tinham contado as maravilhas que Deus tinha feito. Gideão não estava conformado com aquela vida de opressão, aquela vida de derrota. Quantos de nós nos conformamos com aquilo que Deus não desenhou para nós? Quantos de nós, quando estamos no deserto, nos conformamos e pensamos que vamos morrer ali naquele deserto? Gideão não se conformou. E isto me lembra as palavras que Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há pessoas que estão nas covas, há pessoas que estão nas cavernas e que o que precisam é renovar o seu entendimento segundo a palavra de Deus. O que precisam é renovar os seus testemunhos, renovar a maneira de pensar, sair da caixinha, que não é isto que Deus desenhou para si, que precisam de lembrar-se das palavras que o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, não para viver na derrota, não para viver na destruição. Quem vem para a destruição é o inimigo, mas o que Deus desenhou para nós é uma vida com abundância. Uma vida de abundância. A abundância aqui é a presença de Deus. É a comunhão com Deus. É a comunhão com os irmãos. É a palavra de Deus. É o Espírito de Deus. É a presença do Santo de Israel em nossas vidas. Porque eu não quero em nenhum momento lhe trazer na sua mente que uma vez que nós estamos em Deus, não teremos aflições, não teremos lutas, não teremos situações adversas. Não é isto que Jesus disse. Jesus chegou a dizer aos seus discípulos: olha, no mundo vós tereis aflições, mas ainda assim tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Gideão, ele, diante daquela opressão do inimigo, ele ainda se lembrava dos testemunhos de Deus. Ele não se conformou com aquela situação. Ele entendia que Deus não lhe chamou para ficar na cova, para ficar nas cavernas. Então, mulher de Deus, homem de Deus, saia da cova. Saia da caverna. Saia desse lugar de covardia. Enfrente o problema. Enfrente essa situação adversa com Deus. Tenha bom ânimo. O Senhor é contigo, homem valente. É o que Deus disse. O Senhor não disse: o Senhor é contigo, homem preguiçoso. O Senhor é contigo, homem covarde. Não, não. O Senhor é contigo, homem valente. Que o Senhor possa dizer isto de nós também. Versículo 14. O Senhor olhou para Gideão, porque Gideão perguntou: mas Senhor, o Senhor é conosco, por que tudo isto? Mas o Senhor, veja, Gideão fez perguntas para Deus. Gideão questionou a Deus, porque Gideão conhecia Deus. Gideão conhecia um Deus que abriu o Mar Vermelho. Gideão conhecia um Deus que abriu o Rio Jordão. Gideão conhecia um Deus que que fez sinais e prodígios
no Egito, Gideão conhecia um Deus poderoso. E Gideão não se conformou em que os filhos de Israel estivessem a viver uma vida de opressão e de fraqueza. Por isso ele questionou a Deus. Talvez é o que nós temos que fazer. Ir a Deus e perguntar: Senhor, se o Senhor é conosco, se o Senhor abriu o mar vermelho para os filhos de Israel passarem, se o Senhor no passado me tirou do Egito, quando eu estava lá no mundo sofrendo, sendo oprimido pelo inimigo das nossas almas, o Senhor me resgatou com um braço forte. O Senhor me deu grandes livramentos no passado. Por que que hoje eu estou nesta situação? Porque Deus responde. Deus responde aos seus filhos. E Deus disse para Gideão, veja só o que diz versículo 14. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Oh! Queridos, eu quero terminar. Deus é que entregou os filhos de Israel nas mãos dos midianitas. E quando eles foram oprimidos e clamaram a Deus, Deus foi ter com um homem que simplesmente pegou um bocado de trigo e começou a trabalhar. E Deus diz para ele: vai nesta tua força e livra o povo de Israel, porque eu te enviei. Não fui eu que te enviei? A força de Gideão não estava nele, mas a força de Gideão estava em Deus. E eu quero terminar dizendo isto, queridos irmãos. Quando Deus é conosco, não há quem possa nos impedir. Às vezes nós pensamos que para fazermos grandes mudanças, precisamos de fazer grandes coisas. Não. São com as pequenas coisas. Não tem como nós sermos fiéis em grandes coisas se nós não formos fiéis nas pequenas coisas. Gideão simplesmente estava malhando trigo. Para você mudar, talvez a história da sua família, para você mudar, talvez a história do nosso Moçambique, talvez é uma pequena coisa que você deve fazer. Deus disse para Gideão: vai nesta tua força. Vai nesta tua força. Enquanto outros estavam acovardados, Deus diz para Gideão: vai nesta tua força e livra Israel. É preciso sermos corajosos. É preciso sermos fortes. E eu quero lhe dizer, homem de Deus, mulher de Deus, o nosso Deus não nos deu um espírito de covardia. O nosso Deus nos deu um espírito de coragem, espírito de fortaleza. O Espírito do Senhor nos fortalece para nós fazermos o que nós precisamos de fazer. Então que nós possamos ter coragem, que nós possamos ter confiança em Deus, que nós possamos ser os Gideões de hoje. Enquanto a sociedade, enquanto o mundo está se acovardando e se escondendo nas covas e nas cavernas, que nós possamos sair das covas e das cavernas e malhar o trigo. E quem sabe, através de nós, Deus vai mudar a história da nossa família. Deus vai mudar a história da nossa comunidade. Deus vai mudar a história do nosso Moçambique. Deus pode fazer. O problema é, aonde é que estão os Gideões? Eu quero orar por si. Senhor, muito obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia. Senhor,
Ajude-nos a refletirmos. Ajude-nos, Senhor, a pararmos e clamarmos ao Senhor. Não queremos ficar na cova, não queremos ficar nas cavernas, Senhor. Mas nós queremos sair e ser mais do que vencedores. Senhor, dê-nos ânimo, Pai, dê-nos força, dê-nos coragem, Senhor, para nós vencermos aos inimigos do Teu reino. Em nome de Jesus, abençoe este irmão, abençoe esta irmã, Senhor, abençoe esta família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado pela sua atenção, por poder estar aqui e cultuarmos a Deus. Que Deus abençoe a si e a sua família. Amém.